Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Otávio, diretamente de Varginha, Minas Gerais. Aê! Aê! E aí galera, aqui quem tá falando é o Bruno, diretamente de Goiânia, sempre no mesmo lugar, não é que nem o Otávio que fica viajando pelo Brasil. Nômade biomédico. Mas, estamos aí. Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente de São Leopoldo, dessa vez livre da faculdade, acabou finalmente, só esperando o canudo, dia 26 de janeiro, vou fazer minha colação de grau. Oficialmente biomédico daí. Então eu sou agora 99,9%. 99,9%. Hoje já veio o meu boleto lá pra pagar minha pré-inscrição no conselho, então tá tá chegando a vida adulta. É isso E aí, agora você meu começa a querido. pagar os boletos aí já, né? A ficha cai quando você começa a pagar. Primeiro boleto você fala, agora atingi a vida adulta. Oh, o bom é que no primeiro mês é de graça. Ou é de graça não, tem Esse desconto, eu né? tenho que fazer a pré-inscrição e ano que vem na unidade tem desconto, 50%. Oh, maravilha. Mas já tem que Mas pagar, mesmo né? assim, é 50%, vai dar graças. Na minha época não tinha isso não. Na minha época também não. Molezinha. Fala galera, aqui é o Rogério de Curitiba. Já estou de férias. Alegria total. Livre Né? dos alunos. Não, já tô planejando as maldades pro semestre que vem aqui já. O que eu vou fazer? Ih, galera que é aluna do Rogério, hein? Se preparem. Cara, ganhei uma Tadinho. xícara escrito Lágrimas dos meus alunos, cara. Imagina isso. Imagina. Agora tem que fazer jus, né, cara? Tem que encher a xícara. Adorei, velho. É verdade. Que coisa, hein? Pessoal que estiver chorando agora no próximo semestre, reclama com a galera que acabou de sair, que deu essa ideia pro Rogério. É isso aí. No dia da final eu vou passar com a xicrinha lá. Aí, galera, Colhendo. chora aqui, bebê. Muito bom. Enfim, galera, muito bem, muito bem. Ai, que delícia gravar todo mundo junto. Desculpem aí minha ausência no último cast. Último cast do ano, fim de temporada. Esse é o último cast do ano, né? Estamos aqui gravando no dia 19. Season finale. Vai pra semana que vem aí, semana do Natal, a gente vai publicar esse cast. Hoje é o dia. Hoje é dia que a gente chega no chefão. Vamos ver. E é um baita chefão, diga-se de passagem. Nossa, é assunto mais cabeludo que a gente tratou aqui no cast até agora. Vai ser. Pelo menos a minha opinião. Ainda mais vocês, enquanto professores, né? O pessoal aí, o que eu ouvi vocês falando, vai ser um assunto polêmico, mamilos. Cabeças vão rolar hoje. Conta pra mim! Vamos lá, menos a minha, né? Eu não tenho que me preocupar. Por enquanto. Ainda. Tudo pode acontecer, Otávio. Pode acontecer, né? Nunca Um dia diga vão querer qualificar lá os artigos no LinkedIn, eu tô ferrado. Aí eu quero ver. Mas enfim. Mas só pra começar, vamos lá só rapidinho fazer essa diferente um pouco, só pro pessoal aí que já tá ouvindo. Vai lá, pessoal, dê esse presente de Natal aí pra gente, vai lá no iTunes, já deixa agora lá os 5 estrelas, pra não esquecer, porque tem muita gente que acaba no final do nem ouvindo, né, o cast até o final. Então já vai lá, deixa lá seu review no iTunes pra gente e curta a nossa página nas redes sociais. 5 estrelinhas, um pra cada um de nós e uma pra você. Entra no nosso grupo do Face. No Facebook também, né? Quem não tem iTunes, anda lá no Facebook com umas estrelinhas lá. A gente gosta muito de ouvir os elogios. E aí já Não é só revisor de revista enchendo o nosso saco, né? vamos zerar aquela caixa de e-mail. E daqui um tempo a gente vai gravar uma leitura de e-mails e comentários e reviews. Vamos fazer questão. Tá, pessoal, mas quem tá mandando e-mail pra gente, a gente não tá lendo aqui, mas a gente tá respondendo lá. Eu fiz questão de semana passada responder todos que estavam ainda pendentes, então tiverem mais, podem mandar que a gente tá respondendo no offline, mas a gente ainda quer fazer uma leitura pra e-mails assim que a gente acha que é interessante. Então vamos logo pro episódio, porque não sei como vocês, mas eu odeio o podcast enrolado no início. É uma das coisas que faz minha mãe odiar podcast, que todos que eu botei pra ela ouvir, ela fala: "Nossa, mas nunca vou falar o assunto".
Falar a verdade, eu também sou desse time aí, cara. Eu pulo direto lá. Então bora. Eu tenho aquele WeCast, né? Ele já tem um botãozinho pra você pular lá pro assunto já. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então vamos lá. Então, Luiz, já que você tá aí todo inteiradão, todo animadão, vamos lá, diz aí, sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que não era pra ser muito polêmico, mas acaba sendo muito polêmico no mundo da ciência. Então, pra quem tá mais envolvido nesse meio de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, vai saber muito bem do que a gente vai estar falando. Quem também não tiver, não tem problema, que a gente vai explicar direitinho. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa chamada Open Access. E o que seria esse Open Access? Bom, para quem não sabe, toda vez que um pesquisador, por exemplo, precisa publicar um artigo, ele vai escolher uma revista de acordo com a área dele, de acordo com a qualidade do artigo dele, teoricamente, e ele vai, então, passar por um processo para tentar publicar. O que acontece, pessoal? Como muitos já aconteceram com vocês já devem ter ido lá naquela revistinha, ai, que artigo legal, vou ler. E aí tem um grande, bonito de um banner dizendo assim, apenas $199. Você teria que, teoricamente, pagar pelo aquele artigo. Ou assim, né? Somente para os membros, né? Assinantes aí. Você vai lá para assinar $500. Não, e geralmente é aquele artigo que você tá procurando há vários dias. E aí aparece aquele título que você tava sonhando, que era justamente o que você pesquisou. Aí você vai olhar, é pago. Tem que pagar. Isso acaba tendo esse bloqueio porque acaba fazendo que essas grandes revistas e grandes indústrias aí que estão por atrás, digamos aí, ó, eu, Sevier, e eu só tossi aqui, e acaba então criando esse monopólio e uma indústria bilionária que gera muito dinheiro e acaba meio que deixando o conhecimento fechado, né? O conhecimento acaba não sendo aberto. Eu já vi muita pesquisa assim que o pessoal publicou. Então a semana passada aí, uma das minhas alunas defendeu o TCC dela, tá? Ela fez uma pesquisa era sobre contraceptivos, uma coisa assim. Aí ela fez uma revisão sistemática. E um dos critérios era os artigos que eram Open Access. Então ela não ia pegar nenhum artigo pago, porque isso é impossível, né? Não, beleza. Caraca, que desafio. Aí o resultado da seleção dela, pelas palavras-chave, critério de inclusão, deu 900 artigos, dos quais 700 eram pagos. E aí os outros 200, 300 ali eram Open Access. Daí ela fez o trabalho com esses 200, né? Mas beleza. Imagina que um 75% pelo menos ali ou mais era pago, né? E se ela fosse pagar um por um, a $50, $100 cada um, não teria como fazer essa pesquisa. Imagina. Tava falida. Ou seja, a ciência que é pra ser algo democrático, conhecimento democrático, acaba sendo fechado. Você tem que pagar pra ter acesso ao conteúdo. Então é isso que a gente vai falar hoje. Exatamente. É que a gente então entra no modelo atual, né? Como que funciona hoje em dia, ainda, né? Na maioria dos casos, né? As revistas mais tradicionais, né? O Sever, Wiley, Nature, tal, que são de acesso restrito, né? Como que funciona, Bruno? Bom, então, assim, o que acontece hoje em dia? Foi lá bonitinho, seu mestrado, doutorado, seu pesquisador, fez seu artigo, aí você quer publicar numa revista top, né? Aí, geralmente, né, para publicar, a revista não cobra nada, né? Você manda seu texto, eles vão ler lá e fazer as considerações, se for bom, aí eles vão publicar. E aí esse artigo, depois de publicado, ele fica lá no site da revista, né, ou é impresso na edição tal. E aí, então, quem quiser ler ele, né, vai ter que pagar o acesso para poder ter a leitura, né? E aí tem que ser o assinante, né? Pode ser um assinante, por exemplo, uma universidade assinou uma revista e aí todo mundo daquela universidade tem direito a acessar todos os artigos daquela revista. Né? Então tem essas duas coisas, ou você paga por aquele artigo em específico ou a
a instituição lá tem a assinatura daquela revista. E tem mais uma questão ainda que é importante. Quando você vai publicar numa revista dessa, você assina um termo lá, que agora os direitos autorais daquela publicação, que você suou lágrimas de sangue durante 3 anos pra fazer, passa a ser da revista lá que você publicou, não é mais seu. E aí todo o lucro que for dividido das pessoas que acessarem, pagarem, vai pra revista, não vai nada pra você. Então tem mais esse ponto aí, né? A única coisa que você ganha é o reconhecimento, né? Tipo assim, o seu trabalho ser visto, né? As citações, digamos assim, né? Quantas citações você tem? Vale a pena a gente colocar isso em parênteses, porque a gente tem um grande problema hoje em dia na ciência, não é só aqui no Brasil, tá? O tambor, achei uma expressão engraçada, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o mesmo tambor que bate aqui, bate lá, nessa coisa da competição entre os pesquisadores, quem tem mais artigo, quem vai ganhar mais dinheiro, então acaba que é uma coisa muito angustiante. Por isso que a gente tem visto tanto notícias sobre alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado. Fraude e tal, essas coisas. Não só isso, mas eu digo muito pela pressão que a pessoa acaba sofrendo pra ter que publicar um artigo. Então é algo muito desesperador. Então vocês imaginam, o cara passou, sei lá, 3, 4 anos do doutorado dele tentando publicar uma coisa, chegou a ter depressão, não teve ajuda, passou por um monte de problema, e ele vai lá, publica o artigo, e ele aí acaba perdendo todos os direitos daquilo que ele escreveu. Ele não ganha absolutamente nada, e o que ele vai ganhar, teoricamente, ali vai ser um ponto ali na parte de currículo. Isso é uma coisa ainda muito, muito complicada. Tem esse outro paralelo que a gente acabou, às vezes, de produzir conhecimento para poder ter que produzir algo para você poder, teoricamente, sobreviver. Porque você não vai ganhar verba e tal. E acaba que as grandes revistas por trás disso, editores, né? E tal. Editores, eles se beneficiam desse desespero, porque, você quer publicar aqui? Então tá. Beleza, você vai ter que pagar, sei lá, $2.500. E aquilo ali pode significar a vida e a morte do cara, né? Não e tem mais uma questão ainda, né? Além do você ter o direito autoral que você cede, a princípio é pra bancar a edição, né? Que eles falam, tem custo, manter revista, equipe de editor, não sei o quê, e a revisão. Só que a revisão em si é gratuita. Ninguém pode cobrar pra fazer uma revisão de um artigo, porque daí você já tá enviesado, né? Então os revisores não recebem nada, o pesquisador não recebe nada, e na hora que esse mesmo pesquisador quiser ir lá acessar um artigo do colega dele, ele tem que pagar. E aí complica muito para fazer pesquisa, até para quem precisa ler aquele artigo, às vezes não tem acesso, né? É bem complicado. E aí você pensa que tem mais um complicante, que é esse que eu queria introduzir, é o seguinte: grande parte das pesquisas, pelo menos no Brasil, mas também nos Estados Unidos, são financiados pelo dinheiro do contribuinte. É a gente que paga a grana pro governo, de imposto, eles roubam mais da metade e tal, mas aquele 1% que sobra, que vai pra pesquisa. Daquele 1% que a gente investe lá e compra lá o cromatógrafo, compra o microscópio, compra lá o eletroforese e tal, faz o nosso trabalho, publica, e aí o próprio contribuinte que pagou aquele artigo não vai conseguir acessar, a não ser que ele pague de novo pra revista, né? Então tem mais esse lado aí que ninguém vê, né? Nossa, é verdade, hein, Roger? Mas assim, uma das vantagens do Brasil é que as universidades, pelo menos as federais, eu sei que têm o acesso a diversas revistas, né? Então tem um portal CAPES que eles vão lá e compram os direitos, né? Essas assinaturas, e aí a gente tem acesso a algumas revistas, né? Alguns artigos desbloqueados. Esses que seriam pagos, né? Que a gente não teria se tivesse, se a gente entrar com a conexão que não está naquela universidade, a gente não consegue acessar o artigo da forma integral, né? Isso aí o próprio governo paga e tal, né? Para ter esse acesso. E vem de alguns programas, assim, internacionais de acesso à informação para os países em desenvolvimento, né? Então acaba que tem várias fontes aí. Mas de qualquer forma, as revistas são remuneradas, né? A gente não vai pagar, mas aí ela vai receber. Pois é, galera, pois é. Vai receber indiretamente de contribuinte, dos órgãos públicos e tal, ou como dedução do imposto de renda, várias coisas vão acontecer aí. Mesmo o CAPES não é gratuito em total, é gratuito para quem acessa da universidade, mas o programa em si tem um custo considerável também, né? Sim, pois é. Então, galera, uma das coisas que eu queria deixar os ouvintes aqui bem ligados é que os três, né, tanto o Bruno, quanto o Roger, quanto o Luiz, eles já têm mais conhecimento do que eu nessa parte, porque nunca tive um incentivo, nunca fui muito dessa área, assim, de pesquisa, sabe? Nunca me interessou muito essa coisa. E assim, quando a gente decidiu esse tema, que, enfim, o Rogério mostrou pra gente o artigo que tá baseando essa pauta, inclusive a gente vai deixar no link lá, eu comecei a perceber que
poxa vida, assim, eu não gosto, né? Não gosto muito de pesquisa, admiro muito quem faz pesquisa, né? Ou seja, todos vocês aí e tudo mais. Eu faço minhas pesquisas, mas de um jeito um pouco diferente. Eu pesquiso o que me interessa aqui, para eu descobrir alguma coisa, aprender algum assunto, mas é só isso, eu não produzo nada, né? Não faço mestrado nem nada. Então, o meu foco acaba sendo um pouco diferente. O que eu vejo? Isso é uma percepção pessoal, tá? Eu vejo, cara, que, poxa vida, é um trabalho, o pesquisador, além de tudo que a gente já falou aqui no Biomedcast, né? Além de não receber, não ter não ser CLT, não receber um dinheiro ali como pesquisador em si, não ter um lugar para ele trabalhar, a não ser uma universidade, que ele tem que seguir carreira acadêmica, enfim, esse cara, além de tudo isso, ele ainda tem que passar por tudo isso que a gente acabou de falar, velho. Então, meu Deus do céu, assim... Calma que tem mais, Otávio. Calma que no final você vai chorar. Pois é, galera. Falei, a gente tá na primeira linha da pauta ainda. Só na primeira linha da pauta. Vocês estão me confirmando que, porra, eu tô no caminho certo, tá ligado? Tô tentando, né? Eu tô fugindo disso, velho, né? Então, meu Deus, vocês têm que amar muito isso, velho. Tem que amar muito. E assim, cara, vou ser bem sincero, eu gosto muito, acho muito bacana, acho muito importante, muito, assim, essencial pra tudo, sabe? Mas, desculpa a palavra, porra, velho. Mas sabe qual que é o lance, cara? Eu acho que a gente não tem que desistir da pesquisa, a gente tem que melhorar, cara. Fazer a nossa parte aqui pra apontar o que tá errado e tentar solucionar. E tipo, então não dá pra pagar, vamos fazer uma coisa diferente. Acho que não dá pra se acomodar e falar assim, não, é assim mesmo, vamos ficar chorando aqui e fazendo de qualquer jeito, né? Exatamente. E já mudou bastante, né? De 5 anos pra cá, né? Então... a tendência é ir melhorando. Eu acho que mudou devagar, mas vai mudar, cara. Não vai ficar assim por muito tempo, cara. Eu acho que é uma coisa que é importante a gente acabar comentando, por mais que possa parecer um pouco fora da pauta, mas isso aqui tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. A gente vai continuar falando no programa, só pra gente continuar seguindo essa linha de raciocínio. Uma coisa que eu acho que é inevitável a gente dizer é que a gente tá num momento atual do Brasil, né, que a ciência brasileira tá muito debilitada. A gente tá com falta de verba, a gente tá com repasses muito menores do que era para ser, e isso acaba desmotivando, e isso acaba refletindo inclusive na formação dos jovens cientistas. Mas o problema que eu acabo enxergando nisso tudo às vezes, a gente parar um pouco, dar uns 15 passos para trás e olhar ali todo o quadro, não só a moldura. A gente tem que olhar o quadro como um todo, não só a moldura dele. E um grande problema que a gente vê hoje nesse negócio da ciência, em relação, principalmente agora que vocês estavam falando, a gente precisa realmente, a gente vai melhorar, o negócio tá muito ruim. Às vezes acaba sendo bem sincero, eu já fui um pouco apedrejado de falar isso, mas às vezes isso acaba sendo um problema até dos próprios cientistas, que eles acabam se acomodando. Não, com certeza cara. Acaba se acomodando. E eu falo isso bem sério, pessoal. Eu já tive tanto experiência aqui quanto experiência lá nos Estados Unidos. A gente precisa começar a estimular a nossa comunidade acadêmica a ter outros tipos de solução. Inclusive a gente até pensou em fazer uma pauta só sobre isso, que eu vou citar rapidamente, que é sobre aquele negócio que a gente precisa, acho que foi semana passada, o diretor lá da FAPESP, diretor científico, né? Ele falou que os cientistas eles têm que mostrar eficiência. Cara, isso aí foi uma baita de uma polêmica, porque um monte de professor, pesquisador falou, como assim? Porque basicamente o que ele dizia? Que ele falava que a ciência, ela precisa ser financiada quando ela é boa, quando ela tem impacto intelectual, econômico, social, os três. E isso acabou gerando uma grande polêmica, né? Enorme. Porque tem o pessoal da pesquisa básica, né? Exato. Entra o pessoal da pesquisa básica, que é importantíssimo. O grande problema é como a gente vai julgar qual pesquisa é mais importante. É baseado nos artigos? É baseado no número de publicações? Às vezes é baseado no número de revistas predatórias que aquele cara pagou, que a gente já vai falar sobre isso. Então, isso acaba sendo um grande problema que a gente está tendo hoje em dia. É a parte de publicação de artigo, como essa métrica de dizer quem é que merece, quem é que não merece ganhar dinheiro. E esse outro grande problema desse negócio de achar que só porque o cara tem mais publicação, ele é melhor que o outro. E a gente sabe que não é bem assim. O cara pode ter publicado 15 artigos numa revista,
ruim e o cara foi lá, publicou numa revista, sei lá, numa Nature da vida, e toda aquela publicação do cara valeu muito mais do que aquelas 10 wins que aquele cara teve. Só que na hora de fazer a parte de pontuação, com certeza o cara que publicou 10 artigos ruins vai ganhar mais pontos que o cara que publicou num artigo bom. E aí acaba tendo todas essas discussões. Não, e tem aquela questão do artigo salame, né? Que acho que a gente já ouviu falar aí, né? Fatiar. Você tem uma pesquisa e tal, que é importante e tal, mas você precisa de publicação, porque sem publicação, seu programa de mestrado não tem nota, você não tem verba pra publicar, pra continuar pesquisando e tal. Aí o pessoal vai lá e pega aquela pesquisa e fatia em 500 pedaços. Publica em vários artigos menores para conseguir e tal. Às vezes a ideia de fazer uma única pesquisa não vai mais acontecer. Né? E aí você tem que pagar por 15 artigos, que era um só, cada um $50. É o que as pessoas acabando fazer, e inclusive nesse mundo aí do artigo salame, tem essa coisa aí dos autores fakes. Que os amigos de laboratório combinam, tô escrevendo um artigo aqui, mas vou colocar teu nome, quando você publicar você coloca meu nome, o cara nem fez trabalho, vai todo mundo. Não, vai todo mundo. Esse programa de pesquisa você vê lá 15 autores, cara, o cara nem leu o trabalho, ele tá lá o nome. O cara que ligou a autoclave uma vez, vai lá e ele tá lá, publicou no artigo. Esse é um grande problema. Isso aí são as boas práticas acadêmicas, né, então, e a bioética também, né. Tem muita coisa aí que é feita, por exemplo, pegar o mesmo resumo, publicar ele um em português, outro em inglês, né? Não muda nada, só traduz, é o mesmo trabalho. Então, assim, tem muita coisa que é feita que é uma má conduta científica, né? Então... É uma conduta, mas é uma resposta a um sistema que não preza pela qualidade, mas pelo volume, né? De publicações e tal. É igual lá no programa, se você não tiver 200 pontos, você é tirado daquele programa de pós-graduação, né, o professor. Então eles têm que dar um jeito de arrumar alguma coisa para chegar nesses 200 pontos. E aí eu já vi cada trabalho assim de mestrado, eu falo, gente, como que isso aí tá usando verba, como que conseguiu verba para fazer um trabalho desse, né? E é aquele coisa lá que o diretor da FAPESP disse, né? Tem que fazer uma coisa que realmente é relevante, né? Não é só porque para ganhar ponto. Ainda mais em tempos de crise. Tempos de contenção, que a gente tem que realmente financiar o que seria bom. Mas, né, acabou gerando essa grande polêmica aí, foi realmente complicado. Galera, então vamos só rapidinho já começar aí do Open Access que a gente quer falar, o que ele é. É bom falar assim, né, tem esse modelo que a gente descreveu antes, né, que é o do artigo que é pago, que você publica de graça, cede seus direitos autorais e a revista cobra de quem quiser ler. E, geralmente isso funciona ou ela cobra sempre ou durante um tempo, né? E aí toda essa renda vai pro editor da revista. E tem uma outra forma de publicação de artigo, que é aquele que a gente consegue acessar gratuitamente, né? Que é o que a gente chama aí do Open Access. Então o que é o Open Access, né? O Open Access, ele é um acesso aberto, né? Ou livre acesso, como na tradução direta aí, em todas essas publicações, né? Então, essas publicações, elas, como o próprio nome sugere, elas estão disponíveis na internet para qualquer pessoa e elas podem ser lidas ou baixadas livremente, sem que seja realizada uma cobrança ou, enfim, alguma assinatura que é requerida sempre, né? Que a gente sempre vê aí nos artigos pagos, né? E a proposta, na verdade, do Open Access é tornar o acesso universalizado ao conhecimento que é produzido na academia, né? E isso vem ganhando cada vez mais adeptos, aí a gente vê, né? Inclusive, isso foi a base do artigo que também baseou essa pauta aqui, né? Eles compararam aí como foi a publicação, né? As publicações. Na verdade, assim, eles analisaram assim o crescimento da publicação em Open Access, né? Que foi um fenômeno aí que vem acontecendo nos últimos anos, mas que já tem de um tempo se desenvolvendo, né? Cada vez mais o pessoal tá prestando atenção de que não é vantagem a gente publicar com acesso restrito, né? Então, de todos os periódicos brasileiros que utilizam o sistema de revisão por pares, né? O peer review, olha o tamanho dessa fatia. 67% são de acesso aberto. A proporção muito maior do que a encontrada em qualquer outro país no mundo, né? Então, olha só, gente.
o Open Access aqui no Brasil tá bombando, né? Mas muito mais da metade dos artigos que a gente lê aqui são Open Access, olha só. Isso aí, né? Até, inclusive, os periódicos mais bem avaliados aqui do Brasil, né, são aqueles, em grande parte, Open Access, né? Eles acabam superando até esses de acesso restrito. Porque, assim, para você ter lá um bom qualis, tá? Um fator de impacto, alguma coisa assim, você precisa que várias pessoas leiam o teu artigo, né? Então, quanto mais citação você tiver e tal, maior vai ser o teu fator de impacto. E acaba por ser Open Access, você acaba tendo mais visibilidade, né, do que se você publicar em um acesso restrito, por exemplo. Inclusive no Brasil, gente, apesar da gente ser atrasado em muitas coisas, nesse sentido dos artigos Open Access, uma das primeiras bases de dados Open Access, né, que a gente tem notícia, foi o Cielo. Caramba, sério, velho? Então acho que todo mundo que tá na academia, que já tá em graduação e tal, já ouviu falar, já usou, né, já foi lá. Então ele provê acesso gratuito a mais de 260 revistas científicas brasileiras, ibero-americanas e sul-africanas, né? Então português, espanhol e tal. E foi uma das primeiras bases mesmo com acesso livre. Antes mesmo de ser definida exatamente o que era esse Open Access, né? Que ele apareceu um pouco mais tarde. Ela surgiu lá em 1997, tá? Tava engatinhando ainda essa questão de base de dados, né? Gratuita. Caramba, olha, eu não sabia dessa, hein, cara. Legal, né? Na verdade, a Cielo foi a primeira base de dados que eu aprendi a procurar artigo, assim. Eu não aprendi no Google Acadêmico lá, aprendi na Cielo mesmo. Ó, então aqui tem esse site. O Google Acadêmico apareceu bem depois, né? Bem depois, né? Pois é. Schooler, Google. E se você tá achando que Cielo é aquela maquininha de cartão, não é. É Scientific Electronic Library Online. E nem a bandeira de cartão Elo, não tem nada a ver. Pois é. É a bandeira de cartão Elo da ciência, né? Scielo. Scielo. Eu acho que o nome melhor seria, né? Scielo. Scielo. Nossa, é verdade. Isso é bonito de falar. Pois é, mas e aí? Pra vocês aí, vocês que são os caras, quais as vantagens do Open Access? Vamos lá, vocês podem citar aí? Começa Vai aí, lá, Luiz. Bom, então a gente vai começar agora a falar porque, assim, vou falar pra vocês que a gente tem muito mais vantagem do que desvantagem. Porém, nós temos algumas poucas desvantagens que são fortes. Que são bem significativas. Exato. Então vamos começar só falando que, já como diz o nome, a gente tem então acesso livre ao artigo. Diferente daquelas revistas que você tem que pagar, nessa você não precisa pagar. O conhecimento, ele, teoricamente, é livre. Tá ali para qualquer um que quiser acessar, qualquer um que tiver acesso à internet. Países em desenvolvimento, como é o nosso caso, eles podem ter acesso, rapidez em espalhar o conhecimento, ou seja, como é uma revista de acesso aberto, a parte ali de revisão, ela meio que não acontece muito bem, assim. Ela vai em algumas, se não me engano... Não sei dizer isso, né? Tem algumas coisas que acho que a gente vai deixar pra descobrir mais à tarde, mas... Depende da revista. Por ser Open Access, não necessariamente, né? Que é mal revisada. Não necessariamente. Mal revisão. Tô dizendo que às vezes pode ser mais, teoricamente, ali mais rápido para você publicar, mas isso aí a gente vai depois falar um pouquinho na desvantagem. Tem a parte de impacto social, é claro, a parte toda da divulgação, menos custo para desenvolver as pesquisas e aquela parte ali do Creative Commons, né? Quando a gente faz pesquisa, a gente tem que ler muito artigo, né? Pelo menos assim. Muito. Fui desenvolver meu método lá, eu tinha que ler todos os métodos que já tinham desenvolvidos para não fazer o mesmo 2 vezes, né? E aí verdade. tem que acessar artigo pra caramba, né? Então se você tiver que pagar todos os artigos, imagina tanto de verba que você vai gastar pagando artigo, né? Na minha dissertação, até agora, eu tô com 167, eu acho, artigos usados. E isso louco. Que eu tenho salvo é mais de 200, né? Mas eu não usei todos. Foi mais ou menos nesse nível aí. Daqueles que você nem cita, mas que você tem que ler, né? Tem que ler, Pra saber, tipo... tem essa também, né? Que a gente conversou antes lá, né? Olha aqui o artigo que eu queria, tal, tá com o nome certinho. Aí você abre e não tem nada que você quer, né? Só o título. Aconteceu dessa. Imagina se eu tivesse pagado $100 no artigo, eu ia morrer. Nossa. Mas aí até que tem um resumo, né? O abstract lá que dá pra ter uma noção. Mas tem algumas revistas que nem o abstract liberam, né? Tem essa também, né? Tem uns que liberam a primeira página. Cada revista tem um sistema diferente, né? Verdade. O que mais, Luiz?
Bom, e a gente tem, claro, a parte dos direitos de distribuição Creative Commons, que então você pode copiar, redistribuir o material, né? Você pode salvar, guardar e imprimir 1000 vezes para quem você quiser dar. Isso são as vantagens, né, que a gente fala. Agora, vamos um pouco então falar das desvantagens, que assim, elas não são muitas, mas elas merecem a reflexão de nós 4 e de todo mundo que está nos ouvindo agora para saber se realmente, como é que a gente tá nessa balança. Fala aí, Roger. Começa falando das desvantagens pra gente do Open Access. Então, assim, o grande problema do Open Access é que, assim, então a pessoa que vai acessar não vai pagar o artigo. Maravilha. Mas aí eles inventaram que eles vão cobrar de quem vai publicar. E aí é que entra a questão. Você, então eu fiz a minha pesquisa, bonitinho e tal. Quero mandar pra uma revista Open Access, porque eu quero que todo mundo tenha acesso, pra eu ser mais citado e tal. Aí eu mando o artigo, eles vão revisar, e se eles aceitarem, eles vão cobrar uma taxa pra publicar esse artigo. Então, assim, não são todas as revistas que são assim, né? Tem algumas que você manda de graça e eles publicam de graça, que ela é financiada por agências e tal. Mas uma grande parte das revistas Open Access funciona assim. Então, eles cobram do pesquisador, né? Você tá pagando pra publicar, né? E assim, geralmente não é uma coisa muito barata, assim, é 2.000, 3.000 reais uma publicação. Dólares? Numa revista, dólares, né? Dependendo da revista que você quer publicar. Depende da revista. E agora, e aí fica a pergunta, se eles cobram tão caro nesse valor, muitas não têm um tipo de revisão muito boa, né? E a gente cai nessa daí, né? Acaba facilitando coisas que se você mandasse pra uma revista que, teoricamente, teria uma revisão, um impacto maior, não passaria. É que uma ideia, como eles ganham dinheiro com a publicação e não com a leitura, e eles querem publicar o máximo possível com o menor filtro pra ganhar mais dinheiro. Então isso não é dizer de todos, né? E às vezes deixa passar algumas coisas. Mas assim, existem lá as revistas que são feitas só pra publicar qualquer coisa mesmo, pra cobrar do pesquisador alguma taxa e tal, e sobreviver com isso, né? E lucrar com essa ideia. Então aí começam a surgir os probleminhas, né? Então a ideia é a seguinte, então não são todas as revistas, né, que são Open Access, mas uma grande parte delas surgem com esse propósito de publicar o máximo possível de artigos sem muito critério de qualidade, só para lucrar mais com essas taxas de inscrição e tal. Então, em vez de cobrar da pessoa que lê, cobra do pesquisador. E aí, a gente começa a ter um fenômeno aí que são as revistas predatórias, né? Então, começa a publicar qualquer coisa e não tem revisão. E aí, a credibilidade da ciência publicada nessa revista Open Access cai bastante, né? No ano de 2013, né, para mostrar essa parte aí, o jornalista John Bohannon trouxe a público, por meio de uma matéria na revista Science, um experimento que ele realizou visando avaliar os critérios de seleção dessas revistas de Open Access, né? Se elas estavam selecionando mesmo os artigos ou não. Aí ele fez um artigo falso lá, de ação anticancerígena de uma molécula extraída de um líquen, só que ele fez um artigo com vários erros de metodologia e tal, conclusão nada a ver, vários problemas ali do artigo, da publicação, e ele mandou esse artigo para 304 revistas Open Access. Então ali, vários artigos, vários dados falsos e tal, né? E desses 304, 157 revistas aceitaram a publicação do artigo sem precisar de nenhuma correção. Nossa. Aí, obviamente, não foi lido esse artigo, né? Por nenhuma dessas revistas, né? Eles só queriam cobrar lá a taxa de publicação do pesquisador. E aí, apesar de vem ainda no crescimento o Open Access, mas isso foi um abalo aí na credibilidade do formato, né? Apesar das vantagens, tem as vantagens também. Então o ser humano sempre vai arrumar alguma coisa para ganhar vantagem, né? Então vem uma coisa boa que é o Open Access para dar acesso à ciência, né? Qualquer pessoa pode ler. Só que aí vem as revistas e tentam tirar vantagem disso, né? Cobrando para publicar o artigo e aí, né, não tem aquele rigor científico do lado do pesquisador. E aí tem aquela pressão para publicar também, né? Então todo mundo, os pesquisadores estão tudo querendo pesquisar, publicar de qualquer jeito. Pois é. Para ter acesso lá, e aí a revista se aproveita disso, né? Isso, e aí a gente volta àquela discussão. De novo, quando você pega aquele cientista arrogante que fala, eu tenho tantas publicações e não sei o que, você olha o látis dele, meu amigo, quantas ali realmente são de impacto, teoricamente? Quantos foi ele que fez, né? A gente tem que começar a meio que repensar nisso. Na parte, isso é uma medida de saber quem publica mais, teoricamente, deve receber mais financiamento, ou a pesquisa é melhor, ou entendeu? Então, vamos começar já fazendo essa parte de reflexão. E agora a gente tem até uma história engraçada aí dessa parte de revista predatória, né? Que aquele cara mandou lá pro um jornal internacional né? o texto do filho dele.
Ah, é do menino de 8 anos? 7 anos. Então, só pra vocês terem uma ideia, a gente tem falando sobre essa parte de revistas predatórias e aquela coisa de 2013, que o cara publicou lá o negócio do câncer que nem existia, erros de metodologia terríveis. A gente teve esse outro professor, né, que queria mostrar como é que acontecia coisas gravíssimas nesse meio. E o que ele fez, então? Ele queria mandar, né, para outras revistas de Open Access artigos que nunca seriam publicados de jeito nenhum, coisas absurdas, e ver como é que ia acontecer. Então a primeira tentativa ela se deu então com uma revista online chamada Revista Internacional de Pesquisa Compreensiva de Ciências Biológicas, bem louco, sediado lá na Índia, né? Na Índia. Na Índia. Mas tudo bem, podem ter revistas indianas muito boas, não estão falando nada. Tem hospitais ótimos da Índia lá, né? Que é várias pesquisas. Com certeza. Então ele mandou lá um manuscrito lá de 153 palavras, cujo conteúdo, gente, atenção, o conteúdo desse artigo, ele copiou do trabalho de escola do filho dele, de 7 anos, sobre morcegos. Ele fez não, e o que o texto falava? Que tinha no texto. O mais incrível, vamos lá, tudo bem, beleza, morcegos, tem gente que pesquisa morcego, tem gente que pesquisa capivara, um monte de coisa, faz parte da ciência. A gente tem que fazer uma pesquisa com capivara, né? A gente deve. Claro, a gente tem que pesquisar. Vamos publicar um artigo agora falando sobre a nossa estagiária, como que é o desenvolvimento do trabalho dela no Biomedcast. Como editora, sei lá. E aí, então, o que reproduzia o texto? Era morcego? A espécie de morcego voa mais que o outro? Não, meus amigos. Simplesmente, a parte ali do texto, ele reproduzia frases escritas, né? Foi escrito por um garoto de 7 anos, na escolinha, que ele dizia assim, como, morcegos são animais muito legais. E também, dormem durante o dia e voam à noite. Ok, daí o que a revista mandou pra ele de resposta disso, cara? Não, e a revista, se fosse qualquer uma série, ia falar, você tá maluco, você usou alguma droguinha aí, tá doidão. Coisinha. É o Batman que tá mandando o artigo, É o Batman. Perdeu a noção. E a revista falou o quê? Então, a revista chegou e mandou um e-mail de volta pra ele falando assim, por favor, vocês acrescentem pelo menos 5 referências. E ele colocou, né, 5 referências. Ele foi lá e colocou, claro. E aí depois ele recebeu um novo e-mail falando que o artigo tinha sido preliminarmente aceito para publicação e em anexo vinha a cobrança de uma taxa de $60. Olha só, tá barata essa revista, hein? Acho que eu vou mandar pra lá. Barata. Deixa eu pegar o nome aqui. Eu pagaria, sabe? Cara, e aí? Então, aí justamente por causa dessas revistas aí, né, desses editores e tal, foi criada uma lista, né, teve um pesquisador chamado Jeffrey Beall, ele criou uma lista, ele é lá dos Estados Unidos, Universidade do Colorado, e aí ele criou uma lista com todas as possíveis revistas predatórias do mundo. Então teve até uma polêmica, esse site foi tirado do ar, tal, mas ele entrou na justiça, ele ganhou a causa e eles voltaram o site para o ar de novo. E hoje essa lista ela é utilizada para guiar, né, até nas universidades e os pesquisadores. Então se o nome da revista está nessa lista que ele criou, o pesquisador não é aconselhado a publicar nessa revista, com chance até aqui no Brasil, né, nas federais, de ser desligado do programa de pós-graduação se ele publicar o texto nessas revistas predatórias, né? Então existe essa lista negra. Olha só. No processo de seleção e tal, né? Vai que você tá lá com a publicação na revista do indiano louco aí, né? Comprehensive Research. Tem que ficar atento que existe essa lista negra e eu não sabia disso, eu fiquei sabendo nessa disciplina de bioética que eu peguei, o professor falou que antes de publicar, todos eles olham lá, vê se a revista que eles escolheram tá nessa lista, se tiver, eles nem... Manda pra outra, né? Publicam lá, né? Nem mandam. Pegam uma que não tá na lista, que eles já confiam nela, né? Então olha que é sério. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eu tô aqui como ouvinte, já disse. Você tá como publicador de artigo no LinkedIn. Isso aí, eu tô aqui como publicador de artigo no LinkedIn. É o máximo que eu faço. Vamos lá. Vocês enquanto pesquisadores, tá?
Se por um acaso não se ligarem nessa questão desse site que mostra quais são as revistas predatórias e tudo mais, por engano, sei lá, publicou, corre o risco de... Publicou não, enviou pra eles. Corre o risco de ser publicada sem ser cobrada e vocês se darem mal ou não? Não, vai ser cobrado. É por isso que tem essa revista. Obrigatoriamente é cobrado. Pra ser predatória, ela cobra. Predatória é cobrado. Eles vão cobrar. Pra ser predatória, um dos pré-requisitos, né, é cobrar pra publicar, né? Ah, então não dá nada. Então se você se mandar pra uma dessas revistas, você só vai publicar se cobrar, se você pagar, né? Então você não tem grandes problemas. O ideal é nem não perder tempo mandando, né? Porque cada vez que você manda pra revista, você tem que fazer toda uma sessão de formatação e de mandar as coisas e tal. Não, demora pelo menos um dia de trabalho pra você mandar um acesso. O ideal é você estudar primeiro qual revista, né? Antes de escolher qual que você vai. E aí você formata de acordo com o que eles querem lá e tal. E aí você já tem que ver isso antes, né? Pra não chegar, agora tá cobrando de mim, não sei o que e tal. Não pode dar um de desentendido. Não. Tem que ser esperto, ter malícia. Inclusive, pra facilitar pro pessoal aí que tá ouvindo e que tá pensando em publicar ou que quer ter mais curiosidade, né? Tem esse site aí, o Predaqualis, né? Que é brasileiro, inclusive, né? E que eu acho que vale todo mundo dar uma olhada lá, que é vinculado ao Qualis, né? Que é o nosso programa que classifica lá as revistas e tal. Que lá tem, assim, uma lista das potenciais, não quer dizer que são, mas que tem uma grande chance de serem revistas aí com essa característica predatória, né? Então, se quem quiser olhar lá... Eu fui olhar antes de fazer o cast aqui e levei um susto tremendo quando eu olhei lá e tinha muita revista A1 e A2 no meio do Predaqualis. Estou chocado, até agora não entendi, mas tudo bem. Né? Nem todas as coisas eu vou conseguir entender, então eu já me contentei com isso, tudo bem. Vale só um parêntese, pessoal, só pra dizer uma coisa. Quando a gente tá dizendo aqui revista predatória, são aquelas revistas que cobram um valor muito alto pra publicar e realmente aceitam qualquer merda, entendeu? Só que assim, tem revistas que cobram pra processar o artigo. Editar. Pra revisar e tal, né? Que na verdade eles cobram pra publicar, mas não é esse o ponto, né? Exato. Hoje em dia uma revista que é muito assim, muito top e ela é bem... Ela né, tem um impacto muito grande, que é a Scientific Reports da Nature. Ela cobra ali uma taxa de $1.675 para processar a parte do artigo. Ou seja, os autores eles têm que pagar para essa taxa de processamento. Isso não quer dizer que é qualquer coisa. Então isso aí vai... Essa taxa, teoricamente, ela só vai ser paga quando o artigo do cara for aceito, né? Porque tem aquele processo... Cara, não importa, você botar lá, escrever num texto lá, banana e submeter na Nature, cara, isso não vai cair nem na mão do revisor, entendeu? Eles têm um processo de filtros, né? De filtros. Então aqueles que eventualmente chegam e têm potencial, eles vão aceitar. Até porque é o trabalho dos caras, cara. Os caras não vão gastar em coisa que não é muito bom. Então vale a pena a gente deixar só esse parênteses aberto pra gente não parecer que a gente tá falando aqui, toda revista que cobra é predatória. Não. Tem revista que cobra e que é séria. O negócio é ficar esperto. Mas eu acho que assim, cara, existe várias questões aí que a gente tem que discutir, cara. Na minha opinião, assim, humilde de não publiquei quase nada, mas estou aqui falando. Eu acho que deveria ser proibido cobrar a publicação, tanto de quem acessa quanto de quem submete, cara. Eu acho que as revistas são de interesse comum da população e tal, que elas existam e que publiquem e tal. Então isso não poderia ser bancado pelo pesquisador, que já gastou tudo que ele tinha pra fazer a pesquisa, né? E nem por quem vai ler. Então aí a ideia é essas revistas serem mantidas de outras formas, né? Então existe a possibilidade, por exemplo, de alguns tipos de publicação Open Access, né? Que tem lá o Gold Open Access e o Green Open Access, né? E são alguns tipos de publicações grátis. O Green, por exemplo, você hospeda o arquivo daquela tua publicação num servidor próprio, servidor da universidade e tal, e a revista é o meio de acesso para aquele artigo. E aí você mantém ele no ar. Então não existe a cobrança para manter o artigo no ar, por exemplo, e daí você não precisa pagar. Ou essas gold que você paga para a revista mesmo manter o teu artigo no ar, e aí eles não cobram só isso, eles cobram todo o processo de edição e tal, que tem lá um valor bem alto, né? E às vezes é só para ganhar dinheiro mesmo, né? Na maior parte dos casos, mas às vezes não. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar outras formas de como funciona essa questão, porque assim, tem vários pontos, né? Primeiro, você envia o artigo, tá? E você não paga pra revista
pelo menos não deveria pagar pra revista. A pessoa que revisa o teu artigo, são aqueles que vão, o pessoal chato lá, que vai mandar você refazer todos os seus experimentos, depois de um ano que você mandou a resposta, tudo bem, faz parte, né? Eles também não vão receber nada para fazer essa revisão, porque se eles receberem, já enviesa o resultado da avaliação, né? Eles estão sendo pagos para, então, aprovar os artigos, sei lá, né? E eles não vão poder fazer o trabalho deles. Então, assim, na minha opinião, cara, não poderia ser cobrado essa parte. A gente tinha que procurar novos modos de publicação que sejam sustentáveis e tal, e mandar essas editoras grandes aí, cara, para escanteio. Programas públicos e tal, ou das próprias universidades, ou dos próprios cientistas para bancarem essas publicações. E aí a gente consegue simplesmente levantar a barra de qualidade, porque não vai ter lucro envolvido em publicar mais ou menos. O lucro vai ser um fator, assim, pra revista existir. Não sei, o que vocês acham? Mas eu não sei, eu acho porque... Quem que vai revisar esse trabalho? Da mesma forma como revisam hoje. Então, os pesquisadores da área que vão revisar e sem receber dinheiro. Mas tem que ter uma revisão, porque... Não, isso sim. Eu sei que tem cada trabalho mal escrito, mal feito, sabe? Então não pode ser só fiz... Aí vou colocar num site lá sem nenhuma revisão e tal, né? Não, mas a ideia é assim, a revisão continua. Porque a revisão, o peer review é o principal da ciência, né? Então você não pode tirar esse fator. Mas só uma coisa, eu me comprometo no semestre que vem, primeiro semestre, cobrem, eu vou trazer pra gente entrevistar aqui no cast, que eu conheço um pesquisador que ele é revisor de grandes revistas, de grandes coisas de publicação assim, top. E vai ser legal ver a opinião dele, até porque esses dias ele falou que não ia mais revisar pra uma companhia aí, né, não vou falar o nome, pela parte de exploração. Então vai ser muito legal ver esse outro lado. Então acho que aqui a gente realmente fica falando meio sem muito saber, porque a gente não sabe, tem quem tá na pele, né? Não, mas eu sei, mas assim, eu tive um pouco de contato com o pessoal que revisa, cara, e realmente eles não recebem nada, recebe o trabalho lá e tal, e como revisor da revista você tem um certo status, eu sou revisor da revista tal, você pode pôr no teu currículo. Isso, é o status. Essa é a única vantagem que eles têm, mas aí, assim, não são remunerados por artigo. Por exemplo, se for um professor de universidade federal, tem uma pontuação lá que para progressão de carreira. Então, isso conta ponto. Então, mesmo se você for um revisor de graça, lá não ganhar nada, conta ponto. Então, acaba sendo por isso, né? Pra progressão. Mas assim, mas veja assim, valor financeiro pra revista não tem ela repassar esse valor pra ninguém. Então, assim, não sei, posso estar aqui achando que... Posso estar viajando aqui, mas eu acho que a forma de financiamento dessa indústria da publicação da revista, do jeito que tá, não funciona pra mim, cara. Eu acho que é uma coisa meio antiquada, assim, meio anacrônico, né? Não, concordo, completamente. Tem que mudar. Com certeza. E se a gente olhar, cara, no artigo que a gente usou aqui como base, depois acho que vou deixar o link pro pessoal ver aí, essas revistas científicas famosas que a gente acessa hoje e paga, né? O Elsevier, a Springer, a Wiley, elas nasceram lá em 1800 e bolinha. E elas mantêm lá, e foram crescendo o serviço deles e tal, quando era realmente necessário que a revista fosse publicada em papel e tal, e cobrada para ser vendida e tal. Mais de 100 anos aí, né? Então, tempão de história, né? O Charles Wiley fez a primeira editora dele em 1807, né? Então, pra vocês terem uma ideia. E esse modelo tem que ser quebrado, cara. Infelizmente, a gente chegou numa era da informação livre, cara. Por mais que a gente queira resguardar e tal, a integridade da ciência, pra mim não faz mais sentido, cara, esse acesso ser tão restrito como tá hoje em dia. Não sei qual vai ser o modelo que vai substituir ele, mas eu acho que ele vai ser substituído com certeza. Não, e hoje em dia, cada vez mais esses grandes editoras de literatura médica aí, Exuvier, fica todo ano tem novos tipos de review. Repete isso, Luiz, por favor. Não importa. Não, ficou engraçado, e aí... desculpa. Eu digo só pra você repetir o que você tinha falado pra não ficar engraçado. Só deixa engasgado. Mas grandes aí, né, coisas de literatura médica, cara, velho, sem brincadeira, essa aí que eu tossi, pô, eles têm revista que é o ouro aí da galera que pratica homeopatia de água, né, de diluir água lá, né, o pessoal da homeopatia. Cara, eles têm revista lá. E aí, o que é? Uma revista internacional no maior grupo de literatura médica científica séria do mundo. E publicam lá. E aí acabam... É lá que os caras ficam falando, esse pessoal que defende aí chá diluído pra cura do câncer, tudo isso. Os caras publicam lá, entendeu? Então, qual é a credibilidade? Me falem. Acaba sendo bem complicado, né? Então,
tem esse outro lado também de começar a criar revista só pra ganhar dinheiro. Tem que pagar, mas publica, né? Não, esse é o modelo atual, né? As revistas pra ganhar dinheiro. Eu acho que esse modelo não funciona porque a ciência não pode ter esse tipo de restrição, cara. Imagina. Pô, começa lá no começo do cast que eu falei da minha aluna lá que pesquisou 900 artigos e 700 ela não conseguiu porque tinha que pagar. Imagina. Exato. O quanto de pesquisa a gente tá atrapalhando, o quanto a gente tá travancando aí a ideia de ir pra frente com essa história de cobrança e tal, porque tem realmente interesse financeiro e tal, de manter as publicantes, as editoras, sim, mas até que ponto isso tá certo, né? Não sei, pode ser que pessoas discordem e eu também aceito qualquer opinião, se quiserem os ouvintes aí colocarem. Claro, já, pessoal, ouvintes já vão pontuando aqui tudo que a gente falar, vocês vão concordarem, pode deixar aqui nos comentários, mas já vão colocando aí, vão seguindo a pauta, né? Porque esse cast já tá longo. Nossa, esse cast vai ser épico, né? É o fim do ano. É, o final do ano, né? Pra encerrar o ano, né? É season finale, né? Aquela que eles fazem em 2 episódios, né? A série. Separam em 2, assim, pra terminar. Quem conhece o pré-print, levanta a mão. Quem conheceu o pré-print? Eu nunca tinha ouvido falar. Otávio. Eu acessei uns artigos pré-print, mas eu não sabia que tinha todo um esquema atrás deles. Otávio, pré-print no LinkedIn já tem? Pré-print no LinkedIn? Não, no LinkedIn não. Não ouvi falar pelo menos. Eu tô zoando, né? Sim, eu sei. O que é esse tal do pré-print aí, Luizão? Olha, na verdade o pré-print, quando a gente fala ali, bem na palavra, é a parte de rascunho. É uma coisa, é um movimento. Vamos dizer assim que é um movimento, tipo um movimento hippie. Tem um movimento hippie, então tem um movimento na ciência que é muito interessante, que eu realmente compactuo, que esse movimento do pré-print, que basicamente são rascunhos de artigos que eles ainda não foram revisados por uma revista para serem publicados formalmente. Ou seja, digamos ali que você está escrevendo seu artigo, né? Então você tem ali um draft, um rascunho, e você não pode publicar aquilo ali. Aquilo ali não tem, teoricamente, nenhum valor por enquanto. Não quer dizer que ele não tenha conhecimento, quer dizer que ele ainda não está formalmente pronto para ser publicado numa revista de alto impacto e tal. Tirando as predatórias lá da Índia do morcego, que daí pode mandar que você vai publicar. Mas, então é isso, é um rascunho. Os pré-prints são rascunhos. Os autores, então, eles têm já banco de dados, né? Lugares onde você pode fazer próprios, né? Pra você fazer o upload. Que são, então, os rascunhos de artigos incompletos ou as versões finais na quais eles estão trabalhando. Ou assim, artigo que foi enviado para publicação e ele tá no processo de revisão, e o processo de revisão leva lá 1 ano, 8 meses, 6 meses, dependendo da revista. Então. 1 ano, E aí ele já quer que as pessoas já vejam que ele pesquisou, né? Então você tem esse lado aí, né? Eu acho meio perigoso isso, né? Que já seria uma desvantagem, né? Que a gente já vai falar, mas já citando ali a parte de vantagem, então a gente tem a parte de publicação rápida e gratuita, até porque não tem nenhum tipo de revisão, tá? Vale já dizer isso, não tem nenhum tipo de revisão. O pré-print, ele recebe um DOI, um link DOI, ou seja, ele é realmente certificado que aquilo lá foi você que publicou, naquele banco de dados, ele é pesquisável e tal. Isso garante a autenticidade, quer dizer, né, daqui a pouco a gente vai falar de uma desvantagem, mas isso prova que você publicou aquilo naquela data. Né? Que você é o autor daquele trabalho, né? Exato, é uma assinatura digital. Você pode então também receber, que na minha opinião é talvez a melhor parte, né? É você receber comentários e sugestões dos leitores, né? E você acaba isso podendo melhorar a tua escrita, métodos, sugestões de coisas que você poderia melhorar, ou seja, mais pessoas te dando ajuda, né? Opinião. De graça, né? Por boa vontade. E a parte de disseminar o conhecimento gratuito e livre, sem depender de nenhum tipo de revista. Então, essas são as vantagens, mas daí temos preocupações. Bruno, comece a se preocupar. Tem um problema de você tem uma pesquisa, né? Geralmente os pesquisadores são bem conservadores, assim, nessa questão de divulgar o que eles estão fazendo, justamente para evitar que outros pesquisadores copiem, né, aquilo lá. Então, assim, geralmente é muito sigilo, ainda mais se envolver, por exemplo, indústria farmacêutica. Uma patente, alguma coisa, né? Então eu acho meio complicado. Não, aí já vira uma guerra, né? Quando tem patente envolvida, o pessoal esconde até Nossa! Não, um dia eu fui assistir uma lá que era defesa de mestrado, né? E pra você assistir a defesa do mestrado, você tinha que assinar um documento falando que você não ia divulgar aquilo que você viu lá pra lugar nenhum, tal. É louco! Maior burocracia pra assistir a defesa, quando tem patente envolvida, né?
Mas assim, sem ser isso, eu acho que, tipo assim, é meio... dá um receio, né? De você colocar lá todo o seu texto, ainda mais o seu texto, né? Não é só a ideia que você teve, é o seu texto para as pessoas verem, né? Então, sei lá. Tem uma questão também que as revistas não aceitam muito essa prática, né? Porque quando você vai publicar, eles querem exclusividade daquele termo lá, né? Então tem esse negócio aí. E isso não é diretamente dito, tá, pessoal? Esse negócio da revista, mas já sabe que muitas ali, né, já acabam vendo, às vezes, com maus olhos o cara ter publicado antes. Isso não é uma coisa que a gente tem que comprovar, nem a comunidade científica, né? Mas é isso basicamente que acontece. Eu vou falar pra vocês que agora eu tô numa posição confortável, que eu ainda não comecei oficialmente a minha pós-graduação, mas eu tenho certeza que quando eu começar, eu vou entrar ali na parte de realmente temer a publicar um pré-print, às vezes, por ter medo de alguém copiar meu resultado e tal. Mas eu acabo enxergando por outros olhos, né? Eu acabo enxergando pra dizer que aquilo ali eu publiquei, aquilo tá dizendo que aquilo ali realmente é meu, eu publiquei antes, a ideia teoricamente já era minha, mas aí até você provar, já era, então é complicado. Tem uma outra questão que é parecida com não é exatamente o pré-print, mas é parecido, que é assim, quando você publica numa revista paga, tem algumas revistas que ela tem um tempo, enquanto aquele artigo é restrito. Então, vamos dizer assim, você tem 12 meses em que o teu artigo vai ser acessado só pelos assinantes da revista e as pessoas que pagarem para ver o artigo à parte. E aí, os pesquisadores, para serem citados e tal, para circunventar isso, eles publicam eles mesmos o artigo num site próprio e tal, ou se você mandar um e-mail pro pesquisador que tem essa revista lá e tal, ele te manda um artigo. Isso é ótimo. Então, as revistas em geral não gostam disso, mas o pessoal geralmente faz. Eu acho difícil você pedir acesso de um artigo. E eu faço direto. E eles passam o artigo pra você citar tranquilamente. Então essa é uma... Passa. É vantagem, né? É bom a citação pra eles, né? Então, eu já pedi muito artigo. Não, eu também peguei uns artigos assim. Só que... E muitos são muito solícitos. Não é tão prático quanto o Open Access, né? Que você tem que ir atrás, o pesquisador e tal, mas é possível fazer isso, né? E a maioria é bem solícita. Até pergunta, tô te enviando alguns outros que tem a mesma temática, se você se interessar e tal. Já aconteceu isso comigo quando eu tava fazendo meu TCC, que na área da radioimunoterapia tinha muita coisa experimental que não tinha sido publicado ainda, que ainda tava em desenvolvimento. E eu era cara dura, cara. Eu chegava lá, uma vez eu mandei lá pra um grupo de pesquisa lá dos Estados Unidos que fazia pesquisa com um radioimunoterápico. E eu tava querendo saber a parte de dose, se eles tinham algum tipo de protocolo. Velho, o cara me mandou numa boa, demorou uns 3 dias. Ficou super feliz, mas ele falou, olha, tá aqui nossos protocolos, olha aí, com dose. Então, bem legal, foram bem solícitos. Eu tenho um depoimento. Na pouca experiência que eu tenho com publicações, na verdade, não publiquei nada, mas eu fiz trabalho, né, gente? Eu tenho minha graduação, eu tenho minha residência e nos dois eu tive um TCC. Tem uns TCCs aí, né? Tá bom? Pro pessoal também não achar que eu me formei à toa, né? Mas, enfim. Biomedicina EAD. Exatamente. Ou vocês acreditam que tem um curso de biomedicina EAD no Brasil? Inacreditável. Você tá brincando, existe? Tem um, eu não sei onde que é, não lembro onde é que é, mas tem. Instituto Brasil lá, aquele que aparecia nas revistinhas. Eu não sei. Caramba. Mas eu vi. Mas enfim. E aí, fazendo meu TCC na residência, né, eu encontrei lá um artigo que eu não conseguia abrir de jeito nenhum, cara. Eu tentei entrar lá no site pela faculdade, na plataforma da CAPES. Tentei de tudo quanto é jeito e não consegui, cara. Tentei pedir pro pessoal que tinha acesso lá na Federal, ninguém conseguiu acessar. E aí, o que eu fiz? Naquela época não tinha Rússia ainda, né? Não vou falar nada sobre isso. Mas, enfim, já tinha Rússia, já sim. Mas, enfim. Então, não tinha, e aí eu não teve jeito nenhum, cara, não consegui, mandei e-mail, o cara era da Itália, no italiano, fez o artigo em inglês, né, e aí eu pedi pra ele, o cara ficou feliz pra caramba, me mandou lá e tal, foi uma experiência bacana, assim, é um negócio que a gente, assim, é uma luz no fim do túnel que eu vejo com relação a tudo isso, tudo que é o cast que a gente conversou hoje, eu acho que é uma luz no fim do túnel, sabe, que apesar de tudo, apesar dessa máfia existente, os pesquisadores, eles se entendem, eles sabem a dificuldade que é, sabe? Toda essa complicação que existe, né? Enfim, não vou citar nenhum. E sobretudo o autor quer ser citado, né? Não adianta fazer o trabalho pra ninguém ler, é a pior coisa, né? Porque você fez o trabalho em vão, né?
tem como. Pois é. É aquela história, né? O pessoal sempre fala aquela piada. Ah, você, homenzão, né? Chega lá com a Gisele Bündchen numa praia deserta, só você e ela. De que adianta se você não pode falar pra ninguém? É verdade. Pois é. Mas enfim. Né? Deixa minha esposa ouvir isso, eu tô ferrado. Mas é só uma piada, amor. Tá? Ela não ouve, mas tudo bem. Tá bom, então. Tá ocupada cuidando do Gustavo. Galera, eu sei que a gente já tá super atrasado, né? Já tá lá nos 45 segundos do tempo do cast. Mas como é o último cast no final do ano... Vai lá, vamos falar. Vamos dar jogar umas bolas aí. Começa a colocar a musiquinha de Natal já aí, Rafa. Então é Natal. Não, eu só queria falar uma coisa que eu acho que é bem interessante pra gente trazer pra nossa discussão aqui, que o Open Access tal tem esses problemas, tem também essas vantagens e tal, mas que ele é uma coisa que tá se desenvolvendo nos últimos anos e ele tem uma história bem interessante, assim, né? Onde que ele saiu e tal. Eu acho que é legal a gente falar algumas coisas, né? Nesse sentido, não sei o que vocês acham aí. Vai lá, vai que é tua. Taca de pau. Começou essa ideia da livre distribuição com a internet, né? Em 93 teve lá o George Soros, que tem uma sociedade filantrópica que chama Open Society Institute, tá? Que foi uma das principais instituições, assim, que participou na criação do Creative Commons, né? E também do conceito mesmo do Open Access. O que seria Open Access? Qual que é a filosofia por trás e tal? E em 2002 lá surgiu lá a Budapest Open Access Initiative, que definiu exatamente o que seria o Open Access, quais seriam os princípios, como que tinha que ser o Open Access, e a partir daí a gente começou a ter um desenvolvimento maior nesse sentido, né? Como marcos nessa história teve o Cielo, né, que em 97 aqui no Brasil mesmo, na América Latina e tal. Tem lá o PubMed Central, acho que todo mundo aqui já acessou lá o PubMed, né? Nossa, o Cielo é mais velho, foi recriado antes do PubMed, velho. Nossa. Pois é. Tinha o NCBI já, mas não tinha parte do PubMed Central, que é aquela aba dos artigos Open Access, que é só tudo que você tem a gratuidade lá, garantida pelas agências públicas e tal. E inclusive o PubMed Central foi comprado pela Springer em 2008. Olha, ele foi fundado em 2000 e hoje a Springer é dona do maior acervo de artigos Open Access. E, teoricamente, estão tendo aí uma lucratividade, tá mantendo, apesar de ser uma empresa privada e tal. Bom, o que mais teve aí que eu acho que é interessante colocar? Em 2008, o NIH lá nos Estados Unidos, ele estabeleceu diretrizes novas para as pesquisas que eram financiadas pela agência de saúde, que todas elas tinham que ser de acesso livre, ou pelo menos até 12 meses depois da publicação original. E aí que nasceu essa história de alguns artigos são pagos até certo tempo depois começam a ser de acesso livre, né? Até porque fazia parte do interesse dos contribuintes nessa parte de querer acessar a pesquisa que é feita com o dinheiro deles, né? É importante. E aí teve uma disputa jurídica enorme por conta disso, que as editoras obviamente queriam bloquear, porque para eles queriam continuar com o modelo de pagar para acessar o artigo, né? Então esse foi um dos marcos lá. O outro marco que eu acho que é interessante pra gente falar, que foi em 2011, tá? Não sei se, acho que pouca gente vai lembrar dessa história agora, mas que foi bem significativo na época, que é a prisão do Aaron Swartz. Vocês chegaram a acompanhar essa história toda? Eu acho legal a gente falar porque é uma história triste e tal, mas que ecoa com o que acontece hoje, né? Então ele era um estudante de ciência da comunicação lá nos Estados Unidos e tal, e ele foi preso por ter baixado ilegalmente artigos da GSTOR. Ele ficou tal, foi processado, não sei o que, por infração de direitos autorais. O Aaron Swartz, pra quem não conhece e tal, ele foi o criador do Reddit, né? Ele participou lá daquele site de publicação e tal. E ele foi o criador do RSS, que é essa estrutura de enviar notificação quando chega publicações novas em blogs e tal, que foi a base do feed do podcast. Então vocês estão escutando o podcast aí, chegou pra vocês lá quando a gente publicar, acho que vai sair no comecinho da próxima semana, ou no final dessa, não sei o dia ainda, então não posso dizer, mas chegou aí graças ao RSS e também graças ao Aaron Swartz, né, que foi preso por conta dessa questão dos artigos ilegais. E em 2013 ele acabou se suicidando na prisão, então tem esse processado e tal, todo esse processo aí conduziu ele para esse caminho. Então acabou levantando bastante essa bola de então as empresas estão aí querendo resguardar os direitos autorais das pesquisas que os pesquisadores acabaram cedendo para eles por conta do processo editorial e tal, né? Então teve isso aí. E em 2011 teve a criação do Sci-Hub. Nunca acessei, tá? Nunca vou acessar. Ninguém aqui nunca acessou, né? Tá bom. Essa piada foi boa. Então, legalmente, o Sci-Hub não existe, né?
Mas foi criado lá pela pesquisadora do Cazaquistão, lá, a Alexandra Eubakian, que ela estava fazendo a pesquisa dela e ela viu que tinha muitos artigos que ela não conseguia acessar porque eram muito caros, né? E não tinha lá CAPES, portal CAPES, não tinha nada que ela pudesse fazer, então ela deu um jeito lá, como ela era cientista da computação mesmo, ela conseguiu acessar esses artigos, como até fazendo parte desse movimento do Open Access, né, que hoje é considerado um movimento Open Access, do pessoal que está lutando para transformar o Open Access no formato padrão de publicação e tal. Ela fez esse site para possibilitar que todo mundo tivesse acesso aos artigos, né? Então, se você tiver dificuldade de acessar um artigo específico lá de uma revista paga, não acesse o Sci-Hub, tá, gente? Não vá lá, não procure, não faça nada, pague lá a revista, ok? E aí, gente, mais algumas coisinhas. Então, ela acabou sendo processada também, né? Só que como ela mora na Rússia, lá nos outros países, ela não foi presa. Mas o site sai do ar de vez em quando e muda lá o header, vai para outro endereço. Cada vez que eles processam e derrubam. Nesse momento, o Sci-Hub já tá fora do ar faz uma semana. Não, mas tem o TV agora, tá? Eles mudaram. Sci-Hub TV. Acessei hoje, quer dizer, não acessei hoje de manhã. Mas como você sabe disso, Luiz? Mas como é que como é que vocês sabem que estão mudando? Vocês não acessam? Faz uma semana exatamente. Você tava no TV, eu tava no CC ainda. Vai lá no TV, tá rodando agora. A dica aí pra quem não vai acessar o Sci-Hub, então, TV. Não acessem Sci-Hub TV. Beleza. Ok, aí só mais umas coisinhas aí que eu acho importante falar, que são as coisas mais recentes nesse sentido. Desculpa, é que eu testei aqui. Não quero ser preso, gente, foi mal. Então, mas só mais umas coisinhas nesse sentido do Open Access, né? Então, teve algumas campanhas, já alguns pontos aí que estão querendo liberar esse acesso, né? Então, tem a Cost of Knowledge, que é uma campanha que vários pesquisadores assinam lá, se comprometendo a não enviar nenhum artigo para Elsevier, por ser pago e tal, por conta da política de publicação e tal. E atualmente tem quase 17 mil signatários. Foram lá, colocaram o nomezinho e falaram: eu não mando para essa revista paga aqui, porque eu não concordo com essa forma de cobrança e tal, que é feita, né? E dos Estados Unidos tem lá uma campanha o Access to Research lá, que depois eu vou deixar o link no artigo pra quem quiser ver e tal, que o grupo de advogados entrou na justiça americana para que todos os artigos que fossem publicados, que tiverem verbas públicas, né, e tal, que eles sejam publicados no formato Open Access para o contribuinte ter acesso a esse trabalho de pesquisa e não ter que pagar, de repente, porque se você não é do meio da ciência, você não tem acesso a uma universidade que paga a revista, por exemplo. Então você teoricamente não teria acesso, né? Então tem essa questão. E a última questão que eu queria colocar para vocês é: a Comissão Europeia está estudando, né, até 2020, que toda a publicação científica, ou a maior parte dela, passe a ser Open Access. Então é uma política pública mesmo, no sentido de transicionar o tipo de publicação que se faz hoje para essa publicação de acesso livre. Então essa é uma estrutura que vem se desenvolvendo com esses marcos e tal, até tem mais coisas, né? Eu deixei só o básico, que já levou um tempão para falar, mas que é uma luta, um desenvolvimento que já vem há algum tempo, assim, né? Eu acho que é importante a gente acompanhar para ver quais vão ser os novos rumos aí que vai aparecer com relação ao Open Access, com relação ao acesso restrito de artigos, né? Falei pra caramba, né, gente? Foi mal. Exatamente. Falou bastante, mas falou bem, Roger. Bela timeline. Bom demais, bom demais. Bela timeline. Assunto aí que dá muito pano pra manga. Essa é a palavra, pano pra manga. Vai dar muita polêmica, espero que vocês participem dessa polêmica e deem a opinião de vocês, né? A gente sabe que é um assunto que realmente gera muita discussão, são opiniões diversas e contraditórias às vezes, inclusive, mas acho que é por isso que a gente não pode deixar de falar aqui no Biomedcast, né? Vivemos num país democrático e não podemos ter medo de falar sobre essas coisas, porque não tem porquê, não temos que ter censura, trabalhamos com isso aqui. Não é verdade? A gente é totalmente independente, né? É verdade, só fazer um complemento, Otávio. Uma das coisas que a gente tem que mais se orgulhar dessa nova geração de ciência somos nós, cientistas, biomédicos. Quando eu falo cientista, pessoal, não é só quem faz pesquisa. Cientista, quando a gente fala, a galera que trabalha com ciência. Então, biomédico, médico, farmacêutico, biólogo, todo mundo. Acadêmico, né? Estudante, trabalha muito. Acadêmicos, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que mais se orgulhar. Por mais que a gente viva, às vezes, num mundo, num país, às vezes, que ainda existe a parte de repressão, opressão, a gente tem que ser orgulhado de que a gente pode se expressar, de que a gente pode mostrar as nossas ideias e que a gente está aberto ao debate. Então, acho que faz parte, não só de pessoas como nós, aqui no Biomedcast, de colocar o dedo realmente na ferida e apertar pra gente realmente doer a quem tiver que doer,
pra gente realmente ter um alerta e pra gente iniciar uma discussão. Eu queria muito, eu até fico muito aliviado, porque às vezes é difícil, eu não tenho muitas pessoas que eu possa discutir isso e tal, assim, pessoas que queiram falar sobre Open Access. Às vezes é chato, tem gente que, muitas pessoas às vezes não se interessam por isso, então é muito bom a gente estar aqui, nós quatro, falando sobre cada um com a sua perspectiva, isso que é muito importante, isso que é muito legal. Vamos continuar essa discussão, por favor, é final do ano, tá todo mundo aí entrando de férias, vamos aproveitar esse cast aí que foi longo pra vocês realmente escrevam pra gente, coloquem nos comentários, se vocês discordaram de alguma coisa, coloquem aqui nos comentários, não tem problema em discordar. Se a gente errou também, né? Se a gente errou também, são tantos dados às vezes que é difícil, mas acho que a gente pôde, né, a gente deu o nosso melhor aqui nesse último cast do ano, realmente foi um ano muito legal, foi um ano complicado pro Biomedcast por causa do nosso tempo. Por um lado isso é bom pra gente, porque a gente tá fazendo coisa que a gente ama, eu me formando, eu indo agora pra nova fase, ano que vem vai ser um ano que a gente ainda não sabe muito bem como é que vai ser pra gente organizar a nossa agenda, mas a gente não sabe, mas a gente vai conseguir organizar, isso que é importante. E outra coisa, temos provavelmente uma novidade muito bacana aí vindo. Não pode falar nada. Não pode. Já falou demais, Otávio. A gente não pode abrir ainda. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, não Rock. Nada, mas eu já falei demais. Rafa, põe vinheta de Natal. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, a jingle bell swing. Estamos nos despedindo. Quem acredita no Natal, quem não acredita no Natal, tudo bem. Tem pessoas que não acreditam, não são religiosas e tal, ou são céticas. Aproveitem esse momento para ficar com a família. A família, quando eu digo, não é só a família de vocês, pai e mãe, são amigos, pessoas que vocês amam. E aproveitem aí. Feliz Natal para todo mundo, feliz Ano Novo. E agora vocês falem aí mais alguma coisa e a gente vai embora, que eu preciso beber água. Eu vou falar tchau e boas festas e não fiquem deprimidos com a ciência, isso é muito legal, tá, gente? Apesar de tudo, é bom. Tem só alguns probleminhas pra gente resolver aí, pra melhorar a nossa vida. É bom, mas é ruim. Exatamente. Não desistam da ciência. E a gente vai dar uma paradinha ali só até metade de janeiro, a gente vai ver ainda. A gente vai tirar uns diazinhos aí, como todo podcast tá tirando. Mas a gente volta com tudo em 2018, podem ter certeza. Muito obrigado também por os nossos padrinhos e madrinhas que nos apoiaram durante esse ano. Se você quer nos apoiar, vai lá no Padrim, todo o link tá aqui. Pode contribuir com uma quantia desde pequenininha até um monte de quanto couber no seu bolso. E nossas redes sociais também estão aqui embaixo. Nosso link pro grupo do Biomedcast está aqui embaixo. Nosso e-mail, contato@biomedcast.com, também tá embaixo. Nosso WhatsApp está tudo aqui embaixo. E é isso aí. E acho que, vamos lá. Vamos 2018 com a cabeça erguida e na esperança de que a ciência vai melhorar. Mas isso aí só vai depender de nós, futuros cientistas, as pessoas que vão agora enfrentar esse caminho. É duro, é doloroso, a gente vai acabar chorando algumas vezes, mas no final eu tenho certeza que vai dar tudo certo. O cara ouvindo no feed vai olhar pra baixo do celular dele e não vai ter nada, é só o play. É no site, tá, gente? Embaixo no site, tá? Vai lá. biomedcast.com. biomedcast.com. Pois é, galera. Isso aí, galera. Um desejo pra vocês aí. Não sei se esse episódio vai sair antes do Natal, mas Feliz Natal, boas festas pra vocês, boa virada de ano. Ano que vem tem mais estudo, né? Quem passou, passou. Quem reprovou, estuda de novo e passa. Acontece nas melhores famílias, né? Não se... Se reprovou por falta, pior ainda, vai assistir aula, rapaz. E aí... que a gente se vê ano que vem com mais novidades aí no Biomedcast. Isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham um ótimo ano, fim de ano, um início maravilhoso, melhor ainda. E Feliz Natal e tudo de bom. Espero que esse assunto aí gere pelo menos uma faísca aí para que acenda alguma coisa aí pro pessoal se mexer um pouquinho para discutir esse tema, né? Tão importante aí para nossa ciência querida e ciência. Apesar de eu estar longe, né? Apesar de eu estar distante de todo esse balacobaco aí, eu confesso para vocês que eu fiquei muito, muito feliz em trazer esse tema pro Biomedcast. Tenho certeza que o nosso público, os nossos queridos ouvintes, muitos trabalham com pesquisa e é um assunto que é muito, muito, muito relevante, né? Contamos muito com a presença de vocês nos comentários, na participação. Por favor, não deixem de dar a opinião de vocês, beleza, gente? Um ótimo 2017 e um ótimo 2018 para todo mundo também, tá bom? É isso aí, galera. Valeu, um abraço, até ano que vem. É isso aí.
Valeu, galera. Tchau. Até ano que vem. Grande abraço, pessoal. Até. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Jingle bell rock, jingle bell chime in, jingle bell time.